E nós vamos para Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 45. Evangelho segundo Marcos. Encontramos? Vamos ler então. Marcos 10, 32. Diz assim: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitarei. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto nós podemos aprender que o caminho da glória passa pelo sofrimento. O caminho da coroa, como foi cantado, passa pela dor, passa pelo sofrimento. Quem são os nossos heróis? Quem são as pessoas que nós admiramos? É quase que unânime entre nós que nós admiramos aquelas pessoas que, antes de chegarem à glória, passaram por sofrimentos. Nós ficamos inspirados quando ouvimos histórias de pessoas que nasceram em condições, em contextos bem limitados, mas com o passar do tempo, elas tiveram a capacidade de superar aquelas coisas e experimentaram algum poder, alguma glória. Geralmente isso em relação às finanças e coisa parecida. Isso está muito inserido na própria história humana. E o caminho que Cristo está trilhando envolve sofrimento antes da glória. Você que tem acompanhado as leituras e meditações do livro de Marcos, você já percebeu, desde a primeira vez que Jesus falou que ia passar pela morte, os discípulos têm dificuldade de entender isso, de aceitar esse fato. Mas Jesus está num processo gradativo de incutir neles essa realidade, exatamente mostrando que o caminho da glória passa pelo sofrimento. E os discípulos de Jesus devem imitá-lo no mesmo caminho, em sofrimento e serviço. Nem sempre nós queremos. O nosso desejo é de experimentarmos a glória sem termos que passar pela estrada do sofrimento. Mas na verdade, no reino de Deus, isso não funciona. O
o caminho que leva à glória é a via dolorosa, é o caminho da dor, é o caminho do sofrimento, onde ao mesmo tempo nós experimentamos sim a graça de Deus. E esse texto nos deixa bem claro, nos leva ao conhecimento do ponto onde Jesus se encontra e ao mesmo tempo da condição dos discípulos. E a gente percebe aqui um contraste entre Cristo e os discípulos de Jesus, entre o professor, o mestre e os seus alunos. E esse exercício de perceber esse contraste nos permite ver onde Deus quer que você, como discípulo de Jesus, chegue, especialmente ao observar Jesus como sendo o padrão. Aqui nós temos mais uma vez o anúncio de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E ele é feito num contexto onde os discípulos estão envolvidos por inseguranças, incertezas e medo. Na primeira parte da nossa leitura, do versículo 32 a 34, diz o texto que eles estavam tomados de apreensões. Eles estavam temerosos do que poderia ou do que iria acontecer. Então essa perplexidade dos discípulos estava relacionada exatamente à perspectiva errada que eles tinham sobre o futuro imediato. O que é muito evidente pelo pedido de João e Tiago faz a Jesus, querendo que um fique à direita e outro à esquerda na glória de Jesus. Eles ainda não entenderam o processo da morte de Jesus. Ainda eles estão alimentados com a ideia de um Messias que vai trazer para eles uma libertação política do Império Romano, algo material, algo circunstancial, e não algo eterno, como de fato é o reino de Deus. Então essa perspectiva errada que eles têm sobre o futuro faz com que eles desejem glórias terrenas ou coisas aqui. E a resposta de Jesus dada para esses discípulos, especialmente esses dois, indica que essa atitude de autoafirmação deve ser substituída por uma atitude de sacrifício, de serviço, de acordo com o exemplo de Jesus, que vai passar exatamente pela morte como substituto. 3 contrastes eu quero mostrar nesse texto a respeito de Jesus e os discípulos. Primeiro, Jesus está seguindo corajoso o caminho da cruz e os discípulos se confundem em meio ao medo. Observe no início da nossa leitura que diziam que eles estavam de caminho subindo para Jerusalém. E nesse caminho acontece um fato novo que não era comum. Geralmente Jesus estava ao lado dos discípulos, mas aqui você percebe o texto do autor dizendo que Jesus ia adiante dos seus discípulos. Ele está um pouco à frente e não junto numa caminhada de companheiros e coisa parecida. E os discípulos, por outro lado, eles estão admirados da pessoa de Jesus, mas eles estão com medo de Jesus, com medo do que pode acontecer ou que vai acontecer. Marcos aponta 3 coisas aqui rapidamente. Ele diz: olha, Jesus está determinado a ir para Jerusalém, sabendo o que o aguarda lá. Ele está determinado em cumprir a vontade de Deus. Ele sabe que ao chegar em Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai ser condenado, ele vai ser açoitado, ele vai ser ridicularizado, mas ele está determinado a ir até Jerusalém. Desde a Galileia, passando pela Pérea, esses últimos meses, junto com os discípulos, o ensino principal de Jesus é mostrar a necessidade, o propósito da cruz. E os discípulos, por outro lado, estão com medo, mas Jesus está determinado. Segundo, ele continua liderando o caminho, ele continua sendo o líder, e as outras pessoas estão
seguindo os seus passos. Uma terceira coisa que Marcos observou aqui é que o clima emocional é tenso, porque eles estão muito próximos. Sabe uma viagem que você faz, que está chegando no lugar e você está com muita vontade de chegar, mas quando você está longe, a ansiedade é mais controlada. Mas quando vai chegando perto, você vai sendo tomado de ansiedade. Os discípulos estavam num momento muito tenso. Ainda não estava claro o fato da morte de Jesus, mas eles estão chegando a Jerusalém e eles estavam com medo. Há um senso aqui de urgência. Mas apesar do medo, eles estão seguindo Jesus, né? Então Jesus está determinado aqui. E a ideia aqui desse medo não foi assim uma coisa que aconteceu e foi embora. Foi um medo que durou por algum tempo. Foi uma situação que permaneceu sobre os discípulos ali. Mas Jesus, mais uma vez, revela a morte. Se você pegar o livro de Marcos, desde a primeira vez que Jesus falou para os discípulos a respeito da sua morte, no capítulo 8, até esse momento aqui no capítulo 10, você percebe uma revelação gradual das coisas que vão acontecer. A primeira vez que Jesus falou com os discípulos a respeito disso foi em Marcos 8,31, né? Então, os discípulos tinham dificuldades de entender esse ensino, porque eles estavam dominados por uma perspectiva de um rei político, alguém que ia trazer um governo novo, livre do Império Romano e coisas dessa natureza. Mas Jesus tinha uma perspectiva muito mais ampla do que isso. E, no primeiro momento, tiveram dificuldades, mas com a insistência de Jesus, eles vão começando a entender, né? E cada vez que a gente lê esses textos, a gente encontra uma nova informação. A gente não vai ler esses versículos porque já lemos, mas só para ilustrar para você ver. A primeira vez, Marcos 8,31, Jesus simplesmente anunciou a morte dele. É aquela passagem que Pedro diz para Jesus assim: Senhor, não fala isso mais não. Falar que vai morrer, isso não é legal. Você assusta os discípulos. E Jesus diz: olha, arreda Satanás. Ele não estava falando por Jesus. Na sequência, a segunda vez, em Marcos 9,31, aparece aqui no contexto a sugestão de traição, que Jesus seria traído. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, aparecem outras informações, ou seja, Jesus vai passar por escárnio, zombaria, açoites cruéis. Vai acrescentando um pouco mais da violência que envolve ou que vai acontecer esse acontecimento. Eis que subimos para Jerusalém. A primeira vez que aparece o local. Agora os discípulos não só sabem que Jesus vai morrer, mas eles sabem onde Jesus vai morrer. A crucificação vai ser em Jerusalém. E ali ele vai sofrer zombaria, muita humilhação, ele vai ser ridicularizado, ele vai ser cuspido, conforme o capítulo 14, capítulo 15 vai trazer essa informação, não é? Ele será fortemente açoitado, torturado, exatamente como um criminoso. Algo que era comum, que antecedia uma execução violenta no caso da cruz. Então aqui Jesus e os discípulos estavam centrados em duas coisas: os discípulos preocupados com eles e Jesus em cumprir a vontade de Deus. E Jesus, determinado, vai para Jerusalém, mesmo sabendo que a morte o aguarda. Por que ele faz isso? Por que ele não faz um atalho? Por que Jesus não busca um segundo caminho? Uma alternativa? Sabe por quê? Porque ele, o Pai e o Espírito tinham feito um plano, uma aliança, e o Filho aceitou
tornar-se homem, humilhar-se e ir até a cruz como substituto dos pecadores. Se você se reconhece como pecador, condenado, perdido, separado de Deus, Jesus estava determinado a ir até Jerusalém, ser crucificado por você. Agora, se você acha que isso não tem nada a ver contigo, é outra história. Mas ele foi à cruz para substituir aqueles que confiam, acreditam na morte substituta de Jesus, que entendem e aceitam que Jesus morreu no seu lugar. Determinação em cumprir a vontade do Pai, mesmo que seja doloroso. Cumprir a vontade de Deus, o plano eterno de Deus, foi a principal missão de Jesus. Nessas idas e vindas dos discípulos, João trata de um acontecimento em Samaria. É uma região que ficava entre a Galileia e a Judéia, que geralmente os judeus evitavam passar por ali, porque não queriam contatos com os samaritanos. Talvez porque os samaritanos foi uma geração de povos misturados, Em 722 a.C., quando a Síria foi dominada, os assírios trouxeram outros povos para viver ali. E aí então, teoricamente, uma raça impura e outras razões. Mas Jesus fez o caminho passando por Samaria. E os discípulos foram buscar comida, e nesse intervalo ele encontra com a mulher samaritana, conversa, evangeliza, a mulher se converte, a mulher vai na cidade, anuncia, e os discípulos vão buscar comida. De repente os discípulos voltam e chegam para Jesus e dizem: mestre, come. Aí Jesus aproveita o momento e diz: eu tenho uma comida que vocês não têm. Aí eles olham um para o outro e dizem: teria alguém trazido comida para Jesus? Aí Jesus diz qual que é a comida dele. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha prioridade é fazer a vontade, mesmo que isso envolva sofrimento, mesmo que isso envolva a morte. Você está pronto para fazer a vontade de Deus, mesmo que você tenha algum prejuízo? Mesmo que você tenha que perder emprego, mesmo que você tenha que perder amigo, mesmo que você precise perder o respeito de alguém, mesmo que você tenha que passar por alguma desvantagem, talvez ser zombado, ridicularizado, ser rejeitado no seu ambiente de trabalho, ou você prefere se esconder ou até mesmo negar a sua fé? Fazer a vontade de Deus é a coisa mais segura para o crente. E sabe o que isso gera? Segurança. Mesmo que você tenha que enfrentar algumas possibilidades não tão seguras. Os discípulos não tinham esse entendimento. O que eles tinham? Consequência? Medo. Eles não sabiam qual era a vontade de Deus para eles naquele momento. Nem para Jesus. E essa falta de compreensão, de entendimento, permitiu que eles fossem dominados por um medo. Medo. Gente que não está pronta e nem disposta a fazer a vontade de Deus, convive com insegurança, com medo, com frustração. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita sempre. O que Deus pede, o que Deus determina, é exatamente aquilo que produz segurança, convicção no seu coração, mesmo em meio a situações adversas. Jesus não vai negar a dor, não vai negar o sofrimento, mas ele está determinado a ir a Jerusalém. E o que aguarda? Vamos para Jerusalém. Lá eu vou ser preso, julgado, condenado, açoitado, zombado, ridicularizado. A reação natural seria: Senhor, então vamos voltar para Galileia. Para que ir para Jerusalém? Vamos para Galileia.
Mas Jesus está determinado, sabe por quê? Porque o lugar seguro é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade daquele que enviou. Você acredita nisso? Você tem se empenhado em fazer a vontade de Deus? Ou você coloca a sua vontade sempre acima da vontade do Senhor? Esse é o primeiro contraste. Jesus está corajoso, seguindo o caminho da cruz, e os discípulos confundidos, confusos, em meio à dor. Segundo contraste, Jesus segue o caminho da cruz e os discípulos desejam glória terrena. Jesus vai para a cruz e aqui os discípulos estão brigando, querendo glória. Versículo 35. Depois Jesus fala isso, se aproxima de Jesus Tiago e João. Eles eram irmãos, filhos de Zebedeu, e a mãe deles é Salomé. E esses rapazes aqui falam para Jesus, querem que Jesus conceda a eles uma posição. E olha só, Jesus está falando de morte, Jesus está falando de cruz. E os camaradas não, tá, mas fala, vem cá, faz o que eu tenho um pedido aqui. Jesus disse, só um minuto, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, condenado, açoitado, ridicularizado, crucificado, mas vou ressuscitar o terceiro dia. Tá bom. Mas olha, eu tenho uma coisa para pedir. Na tua glória, no teu reino, coloca o meu irmão à direita e o outro à esquerda. Agora, Mateus traz uma informação nova. Diz que foi a mãe que pediu. Eu até acho que a mãe fez isso, mas foi porque os filhos pediram para ela fazer. E aqui a gente vê, só um parêntese, mãe faz cada coisa para filho, que é misericórdia. Ainda bem que tem os pais para ajeitar as coisas, né? Para equilibrar as coisas, né? Mas olha só, a mãe entrou na onda dos meninos, né? Os meninos queriam nada. Olha só o que eles queriam. Se Jesus é o primeiro, eu quero ser o segundo e meu irmão o terceiro, mas a gente vai estar no mesmo nível aqui. Mas só que tinha mais 10. Aí é problema deles. Eu quero salvar aqui o poder da minha família. Aí o camarada disse assim, mãe, pede para nós isso aí, ajuda a gente aí. Aí a mãe vai, sem questionar, sem dizer, menino, deixa de ser louco, presta atenção na vida. A mãe vai fazer o mimo dos meninos. Jesus, estou com esses 2 rapazes aqui, estão te acompanhando, deixaram a empresa do pai de pescar, está quase quebrando lá, porque eles não estão indo mais do trabalho. Eles precisam ter uma garantia. Coloca uma à direita e outra à esquerda. Aí Jesus diz, coitados, esses meninos não sabem o que eles estão pedindo. Eles não sabem o que eles estão colocando. Mas o contraste é que enquanto Jesus está indo para a cruz, eles estão querendo glória terrena. Eles estão querendo coisas deste mundo aqui. E isso, qual é o problema deles terem pedido isso para Jesus? O problema mostra a insensibilidade deles. Jesus está falando de morte. É o camarada que está no enterro de uma pessoa e ele está conversando sobre a herança, para quem vai ficar, como é que vão ficar. Não é hora. É ridículo isso. Aí Jesus está falando da morte e o camarada diz, mas no teu reino a gente quer posição, a gente quer poder, a gente quer glória, insensibilidade. E eles não só estavam sendo insensíveis, como insensatos na avaliação deles. Novamente a perspectiva era errada. Eles estavam pensando que estavam prontos, preparados para aquilo. E na verdade Jesus mostra que eles não estavam. Jesus diz, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês são capazes de tomar o cálice? De beber o meu cálice? Eles vão dizer que sim, e de fato eles vão passar por um sofrimento por causa de Jesus. Tiago, esse que pediu a glória, em Atos 12, ele vai ser decapitado. João, na velhice, mais de 90 anos, vai ser exilado na ilha de Patmos.
A tradição diz que ele morreu de velhice. Eles vão sofrer por causa de Jesus, mas eles não sabiam do que era a situação da cruz. Irmãos, a cruz foi a pior experiência que um humano, no caso Jesus, mesmo sendo Deus, passou. Naquele momento na cruz, porque a questão é a seguinte: Jesus se propôs a morrer pelos pecadores. Os pecadores diante de Deus eram culpados, condenados. Eles mereciam o quê? A morte, a ira de Deus. Então, quando Jesus foi à cruz, ele recebeu a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Então foi uma dor que a gente não entende. Não é uma dor de um pé quebrado, não é uma dor de um corte profundo, não é uma dor simplesmente física. É uma dor profunda que faz Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Parece que aconteceu uma divisão circunstancial na Trindade. É como se o Pai tivesse virado as costas para o Filho. E por que ele recebeu o cálice da glória de Deus? Por amor àqueles por quem ele veio salvar. Então os discípulos não tinham condições de passar. Depois da ressurreição de Jesus, sim, eles vão sofrer por causa de Jesus. Mas não é o sofrimento que Jesus enfrentou na cruz. Não foi igual aquele sofrimento que ele estava passando. Mas a preocupação dos meninos era exatamente glória terrena. E Jesus explica, no Antigo Testamento, a ideia de cálice de vinho era geralmente usada para falar da ira do julgamento de Deus sobre pecado e rebelião. Então Jesus recebeu o cálice do juízo de Deus, foi entornado sobre ele. Ele foi imergido nessa punição aí, que Jesus recebeu sobre si voluntariamente o juízo de Deus no lugar dos pecadores, no seu lugar. E às vezes a gente não entende muito bem isso, e a gente trata isso como se fosse algo tão comum. Mas você imaginar que Deus se fez homem e recebeu a ira de Deus, do juízo de Deus, por causa de você. Você pensou? Isso não é coisa pouca, não. E ele não fez isso com outras pessoas, escolheu você. Já pensou? É muita demonstração de amor. E aí você vai ficar se prendendo às coisas dessa vida? Você vai ficar buscando posição social, destaque entre os homens, bens materiais, como se fosse a última coisa, uma coisa mais importante? Às vezes fica frustrado porque não chega até aquelas coisas, ou não alcança aquelas posições que você almejou, desejou. Mas você tem o bem maior, o bem da vida eterna. Deus se fez homem. Irmãos, olha, a encarnação de Jesus, essa história, ela é impressionante. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O preço que Jesus pagou, a gente não consegue medir. Deus se tornou um bebê. Um dia Maria estava com um menininho nos braços. Era Deus que se fez homem. Aquele menininho precisou de uma mãe, jovenzinha, para limpar, para alimentar, para cuidar, para treinar. Jesus foi crescendo, se limitou. Muitas vezes a gente lembra só dessa última semana dele de sofrimento, que foi terrível mesmo. Mas a história de Jesus foi de humilhação do começo ao fim. Ele, como Deus, não tem nenhum limite. Daqui a pouco ele aceitou a ter sono, a ter fome, a sentir dor, a não poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele aceitou, foi condescendente com essa missão. E ele fez todo esse processo
Não porque ele tinha necessidade, não foi por causa do pecado dele ou por causa das falhas dele. Foi por causa daqueles a quem ele iria salvar. E se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já arrependeu os seus pecados e confia em Cristo e crê que Ele está vivo à direita de Deus, por você, Ele foi o seu substituto. Isso não é pouca coisa. É a maior glória, é a vida eterna. Que proveito há ao homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem um bom proveito? Porque a coisa maior é a vida eterna. Mas os discípulos, na ignorância, aqui estão buscando glória terrena. Estão correndo atrás de coisas, de posições, de coisas que são passageiras. Terceiro e último contraste. Jesus exerce autoridade para servir. Os discípulos desejam poder para dominar. Jesus, sendo Deus, tem autoridade. E ele usa da autoridade dele para servir. Os discípulos, por outro lado, eles estão desejando poder, mas para dominar. Depois que Tiago e João fazem esse pedido para Jesus, os outros, ouvindo isso, indignaram-se contra Tiago. O que é que você está pensando que é? Como a gente faz, né? Briga de irmão ou de amigo, né? Você pega uma fala da pessoa, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é baixo, se ele é alto, se ele tem o nariz grande ou queixudo, né? E você, seu narigudo, o que você está pensando que é? Briga de menino, os 10 indignados. E a gente não pode condenar só Tiago e João, mas os 10 ficaram indignados aqui. Mas Jesus, aproveitando aquela situação, chama para perto de si e fala assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês, mais uma vez aqui. Porque outro dia, a gente já leu aqui, eles chegaram na casa, talvez de Pedro ou de André, que morava em Cafarnaum. Aí chegaram eles estavam discutindo entre si. Aí quando chegou lá, Jesus perguntou: ei, qual era mesmo o assunto daquela discussão? Ninguém falou nada. Aí Marcos diz o que é que eles estavam discutindo. Eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. A preocupação deles ali, né? E aí só que eles ficaram com vergonha de dizer para Jesus, disfarçaram e mudaram de assunto. Agora aqui Jesus viu esse desejo de grandeza, de poder para dominar. E Jesus diz: olha, vocês sabem, vocês têm entendimento que os governadores ou os líderes desse mundo têm poder para dominar. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vocês não é assim não. O meu reino é invertido. As coisas são pensadas de forma diferente. Pelo contrário, no meu reino, quem quiser tornar-se grande, poderoso, maioral, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Pronto. Meu reino, os grandes não são aqueles que exercem domínio, mas os que servem. Há um contraste, né? Jesus tem autoridade, mas ele usa a autoridade para servir. Os discípulos não têm autoridade, mas eles querem autoridade. E por que eles querem autoridade? Para dominar, para exercer domínio sobre os outros. Jesus diz: não, é servo. Irmão, e essa passagem era sempre desafiadora, porque a gente não quer servir, a gente gosta de ser servido, a gente gosta de receber, mas de dar, a gente não gosta. Você quer ser grande no reino de Deus? Grandão, grandona? Sirva, torne-se servo. Servo de todos, só isso. Serve de pessoas que você não concorda, pessoas que pensam diferente de você, pessoas que são maiores ou que são menores, pessoas que têm posições ou que não tenham. Serve a todos, independente de quem são. Você vai se tornar grande aos olhos de Deus. Será que a gente quer ser grande no modelo de Jesus? Ou o nosso desejo de grandeza é na perspectiva do mundo? E a cruz, para Jesus,
foi o maior exemplo de serviço. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Jesus foi servo, um servo obediente e obediente até a cruz. A cruz foi uma forma de Jesus demonstrar esse serviço. E no versículo 45, Jesus declara a razão para a sua crucificação. Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para resgatar. O resgate de Jesus é necessário. E é necessário por quê? Porque a humanidade está presa a uma força externa e ela está incapaz de conseguir a sua própria libertação. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, incapacitados de nos libertar. A nossa redenção só podia ser feita por alguém de fora. E Jesus veio para fazer isso, conseguir a nossa libertação. E voluntariamente Ele se sacrificou para nos tornar livres dessa escravidão. Ele pagou o preço para a nossa liberdade. E qual foi o preço? A sua própria vida. E o benefício que nós recebemos é a libertação do domínio do pecado, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus. Mas a nossa infantilidade, a nossa falta de maturidade cristã, ainda buscamos poder para dominar, poder para exercer domínio sobre as pessoas. Jesus está dizendo, não, essas pessoas do meu reino nada significam. O grande é aquele que serve no meu reino. São os servos de Jesus. Esses são os grandes. Quer ser grande? Você quer ser grande aos olhos de Deus ou aos olhos do mundo? Qual a plateia que te atrai mais? Deus ou o mundo? Então, ele veio ao mundo, ele é Senhor, ele tinha todo o direito sobre esse mundo, mas ele morreu não para ser exemplo. Jesus não morreu para ser exemplo. Ele morreu para ser o nosso substituto. Isso é diferente. E por causa disso, nós podemos ter vida eterna. Ele morreu em lugar de. Não simplesmente para, mas ele morreu em nosso lugar. Você crê em Jesus como o Senhor e Salvador? Você tem ciência de que você é um pecador, como todos os humanos? E como tal, você está separado da glória de Deus? Você tem ciência que o salário do pecado é a morte? Que você precisa crer que Jesus Cristo morreu para substituir você? Ele pagou a sua dívida para que você pudesse ser livre? Você entende que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que você pudesse se tornar rico, tendo vida eterna? Isso está claro para você? Se tiver, louve a Deus por isso, agradeça a Deus pelo dom da salvação. Não se encante, não se prenda às coisas dessa vida, poder, prestígio, mas glórias humanas. Entenda que o caminho da cruz pode trazer para você segurança, porque é o caminho da vontade de Deus. O caminho da cruz pode trazer para você libertação, convicção de que você teve os seus pecados perdoados. O caminho da cruz pode trazer para você direção na forma como você deve viver. Você deve viver como servo. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso exemplo no sentido de ser modelo. Ele é servo. Deus criou o mundo num instante pela palavra e foi um processo lindo. Ele recriou o mundo na cruz e foi um processo horrível, diz um poeta. Processo de morte, de sangue, de juízo, mas para que nós pudéssemos ter vida em Jesus. Você quer glória? Não fuja do caminho da cruz.
Não fuja do sofrimento. Os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória futura que será revelada. Romanos 8:18. Paulo diz, olha, quando a gente pensa nessas coisas daqui, é um peso leve e momentâneo, comparado ao peso da glória futura. Esse caminho pode ser difícil, pode estar sendo difícil para você, mas vai te levar em Cristo para a glória eterna. Se inspire na experiência, no ensinamento de Jesus, para que você possa ser um discípulo firme, seguro, pronto para servi-lo em toda e qualquer circunstância, pronto para sustentar o nome de Jesus, engrandecer o nome de Jesus.